E aí tem o último ping não foi completado. Então provavelmente é na hora que acaba o combustível. Aí a partir daquele ponto ele só tem mais X tempo de voo até chegar. Acabou o combustível, que o acontece? computador do motor ele é alimentado pelo próprio motor girando. Entendi. Como não tem mais o motor funcionando, não tem mais o ping. Então ficou meio ping só. Aí os caras desenharam um círculo nesse sétimo arco a partir da posição do satélite e estão fazendo as buscas lá. Aí, como que sabem que ele foi para o sul? Porque os motores do avião têm um computador específico. E em algumas empresas aéreas, que ele controla? Ele manda informação para o satélite de como está a saúde daquela turbina. O pessoal chama de turbina. Eu falo motor. O pessoal, quando eu falar motor, vocês já pensam que é turbina. Tá? Que eu falo o nome certo. Tá. E essa informação vai para o satélite. Só que isso é um opcional. Quando você vai comprar o carro, não tem essa que é banco de couro, que é não sei o que, não sei o que. Isso é um opcional. Que a Malaysia não tinha a empresa aérea. Mas o sistema existe no avião. Então o que acontecia? O computador do avião mandava informação para o satélite. Falava, eu tô assim. Aí o satélite respondia, você não tem assinatura, então não vou mandar para a Malaysia. Então isso se chama ping. Ele está pingando o satélite. E não volta a informação. Então só sai ping do avião. E aí, o cara que cuida desse satélite, que é a Inmarsat, ele falou, a gente tem informações deste avião pingando o satélite. O satélite ele é geoestacionário, ou seja, ele está numa posição em que ele gira junto com o planeta, na mesma velocidade, então ele está no mesmo lugar. E eles falaram, se a gente consegue medir a frequência dessa onda que está saindo do avião e vindo para cá, através de efeito Doppler, a gente vai saber se ele está indo para o sul ou para o norte. Olha, efeito Doppler, para quem não sabe, moçada, sabe quando você tá na rua e vem uma ambulância e passa assim e faz uau, 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 e aí muda a frequência dela. Quando ela tá se afastando é um som, quando ela tá vindo é outro som. E aí eles calcularam essa frequência e falou, esse ruído aqui é de quem tá indo, não é de quem tá vindo. Então ele foi pro sul, ele não foi pro norte. Porque se ele fosse pro norte, ele ia entrar no território, acho que da China, se não me engano, lá em cima. Lá pra cima. E aí, entrou em território chinês, acabou. O chinês tá ali acordadão, vendo tudo, vai saber. Então ele foi pro sul. Acabou o combustível e o avião foi pro saco. Faz sentido. E aí as pessoas pensam assim, mas e o fato de passar em cima da cidade dele? Então. E as pessoas pensam, mas por quê? Por que levar outras pessoas? Aí eu já não sei. Aí só a psicologia que tem que explicar vai isso. Saber, né? Mas jeito de chamar atenção, sei lá. E lá no sul do Oceano Índico é onde foram fazer as buscas depois de alguns dias, quando descobriram, o avião não foi para ir para onde vocês estão pensando, onde o pessoal achou que caiu. E como tem esses pings, significa que são 6 pings, se eu não me engano. Era um ping a cada meia hora, alguma coisa assim, ou 1 hora. E cada meia hora, insider aqui. Quanto que anda? Anda aí uns 900 quilômetros. Caramba! Tá. E aí tem o último ping não foi completado. Então, provavelmente é na hora que acaba o combustível. Aí, a partir daquele ponto, ele só tem mais X tempo de voo até chegar. Acabou o combustível, o computador do motor ele é alimentado pelo próprio motor girando. Entendi. Como não tem mais o motor funcionando, não tem mais o ping. Então, ficou meio ping só. Aí os caras desenharam um círculo nesse sétimo arco a partir da posição do satélite e estão fazendo as buscas lá. Eu acho que dificilmente vão encontrar esse avião. Eu adoraria que encontrassem. Isso vai pro fundo sempre ou boia alguma coisa? Vai pro fundo. Não, algumas coisas boiam sim, porque foi encontrado, aliás, é um negócio interessante. Foi encontrado um pedaço de flaperon. Flaperon é... Flaperon, só um minutinho. O que é flaperon mesmo, Lene? É aquele macarrão com molho à milanesa, bolonhesa e 4 queijos ao mesmo tempo. Flaperon, tá ligado. Então. Flambado, desculpa. Flambado, tá. Claro. O que é o flaperon? Flaperon, pra quem voa aí, ou se vê atrás da asa do avião, às vezes desce um flap assim. Sim, faz isso daqui. Isso, faz aqui. Na hora de lá. descer ou de subir? Nos dois. Nos dois? Pra decolar e pra... Na hora de descer ele tá mais pronunciado. Na hora da decolagem ele tá um pouquinho mais pra dentro. Ele aumenta a sustentação em baixa velocidade. Tá. Tu que é um cara matemático, isso é fácil de explicar. Total, assim, tipo, eu já tô imaginando, claro. Porque ele aumenta a área do avião, é isso? A área de... Ele aumenta um pouquinho a área, mas ele aumenta a curvatura da asa. E a curvatura da asa é responsável por uma grande parte da sustentação. Porque vem o vento aqui que passa por cima. Quanto mais você curva o vento que passa por cima, menor a pressão que é gerada em cima da asa e mais sustentação ele tem. E como na fórmula da sustentação de um avião,
a velocidade é elevada ao quadrado, então uma diminuição de velocidade diminui muito a sustentação. Aí quando você aumenta outras coisas, tipo a área da asa e a curvatura dela, você está recuperando aquilo que a velocidade está perdendo. Entendi. Então é para isso que serve. E o flaperon é uma superfície que fica na asa. Quando o avião está em alta velocidade, quando ele está em baixa velocidade, lá na ponta da asa tem uma superfície que faz a asa subir ou descer, que é para o avião fazer curva. Sim. Em alta velocidade, aquilo fica travado. Porque se você mexer nisso aqui em alta velocidade, o avião, a força vai ser muito grande. Então lá no meinho da asa tem uma outra superfície que faz a mesma coisa. Só que como ela está no momento de força mais junto da fuselagem, então ele consegue mexer e vai conseguir virar a asa do avião. Entendi. No caso do 777, além de fazer isso, na hora que o avião vem para pouso ou para decolagem, esse aileron, que é o nome da peça, também atua como flap. Tá. Aí juntaram flaperon. Entendi. Um flaperon foi encontrado numa ilha lá na África. Agora eu não lembro se é Madagascar ou... uma ilha ali no... Perto do... Ilha Reunião, não sei agora qual... Mas uma ilha lá da África. Cheio de craca. Craca é uns organismos que crescem... Né? É igual o fundo de barco. Quando você vai no naufrágio tá tudo aquilo... Cheio de craca, E aí os personagens também do filme lá do pirata lá. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, né? Aqueles caras tudo cheio de craca, Parte sabe? do navio, né? Exatamente. Puta, eu acabei de lembrar de um... Eu vi um desenho hoje que o cara fez um trocadilho com Piratas do Caribe que eu não acreditei. Sério? Um rato, ele pergunta... Rato em inglês é rat, né? E aí ele pergunta pro cara, quantos passos mais até chegar no tesouro? Aí o cara fala, pi... fala 3,14. E aí o ratinho é pi, rat do Caribe. Puta. Nossa, é muito ruim pra ser muito bom. Exatamente. E acharam isso então perto dessa ilha cheio de craca. Cheio de craca. Isso quer dizer o quê? Então, não, quer dizer que ficou 2 anos submerso esse negócio. Ou na água. Tá. E a água, onde o avião caiu, existem correntes marítimas que levam as coisas que estão boiando para algum lugar. E chegou na costa da África. Então, que é longe, né? Que é longe. Num primeiro momento, os caras falaram, putz, então o avião caiu nessa área, porque essa corrente marítima é que leva para a costa da África. Os caras sabem tudo isso. Sabem tudo isso, mas recentemente um cara descobriu uma maneira de verificar de onde que a craca nasce, baseado na temperatura da água. Sei. Desculpa aí. Tipo de Já craca? viu? Isso. Quando a craca vai crescendo, é igual uma árvore. Já viu quando o cara serra a árvore e fica aqueles círculos? Concêntricos. É que sabe, cada ano que passou, como que tá o ar, como tá não sei o que. Então, a craca também ela vai crescendo assim em círculos. Entendi. E aí, baseado na quantidade de cracas que tem e o tipo de craca, de círculo que ele sabe a temperatura da água que tava quando aquilo se formou. E aí ele consegue definir, bom, para essa temperatura tem essa parte do oceano aqui, então provavelmente a colisão foi aqui ou o início do drift, né, do negócio foi naquela área. Ciência é um negócio incrível. E bate com a mesma área que estão procurando, não é? Isso, bate. Que doideira. Ciência é foda mesmo, né, cara? Por que eu acho que não vão achar? Porque quando o Air France caiu na costa aqui do Brasil, lá depois de Fernando de Noronha, o avião tava caindo e ele passava informação das coisas que estavam acontecendo direto para o satélite. E uma das informações era latitude e longitude. Quando ele bateu no oceano, o pessoal que foi fazer o resgate já sabia a última posição conhecida do avião. Ou seja, era mais fácil. Era bem mais fácil. Demorou 2 anos para achar o Air France. E por quê? Porque onde ele impactou na água até onde ele foi parar, 3.500 metros de profundidade, existe um deslocamento de água e... Pra que lugar que ele foi, entendeu? Aí você pega isso no Oceano Índico, que é profundo pra caramba, é 6.000 metros lá, é coisa absurda. 6 quilômetros pra baixo. É uma busca muito difícil, muito cara, e que o retorno em si não vai ser muito... Produtivo, sabe? Produtivo, porque o avião tava bom. Então o Fly Recorder vai mostrar os dados de voo, que estavam normais, só tava fora do plano de voo. E o gravador de vozes, ele só grava as últimas 2 horas de voo. Então, se nas últimas 2 horas o cara não falou por que ele fez aquilo, não tem informação útil nenhuma na caixa de voz também. Dentro da sua teoria, ele pode ter querido deixar uma mensagem para os familiares ou para busquem conhecimento. Exatamente. Ou eu tenho que falar uma coisa para vocês que os alienígenas... Aí caiu a vida. Eu vou falar coisa mais não sei o que e aí para na hora certa, né?
Cara, que Sim. fantástica essa história. Então, essa é a minha tese. E nesse especial do Netflix, eles não falam sobre alguma coisa sobre essa teoria que você tem? Não, Tem alguma eles coisa falam na despressurização, eles falam. Pressurização não proposital, por alguma falha? Proposital, Proposital. tipo, o piloto, que de qualquer maneira ele teria que eliminar o outro para poder despressurizar. Claro. Tem E que isso fazer. eles não falam, Tem que pelo fazer. menos que eu me lembre, não fala da... E o que acontece com uma despressurização àquela altitude? A galera começa a sufocar? O que é que acontece? Então, em condições normais, se um avião despressurizar a altitude que aquilo estava, 34 mil pés, o piloto comanda uma descida, e mesmo que você não ponha a máscara, você não vai morrer. Não? Porque em 8 minutos, mais ou menos, 6 a 8 minutos, o avião já está numa altitude que você respira normalmente. Tá. Lá em cima existe oxigênio. Ele só não está na concentração que a gente precisa para conseguir respirar direito. Entendi. Então você pode ficar meio grog, meio mais... apagar? Algumas pessoas podem apagar. E- Mas assim, você não vai morrer de imediato. E temperatura? A temperatura depende. Se for uma despressurização por falha mesmo estrutural do avião, a temperatura vai cair muito rápido. É igual um spray, né? Quando você aperta o desodorante aqui, Que daquele a lata finalzinho. fica geladinha. Ah, é verdade. É a mesma coisa. O avião ia ficar geladinho por dentro. Cara. Mas eu acho que não foi despressurizado. Porque por isso que eu falei, assim, É, pô, ia a ter vida o- do piloto Pra ia quê, ficar um né? inferno. Todo mundo batendo lá, tentando entrar. E aí ia configurar que alguma coisa estava errada. E aí iam querer arrombar a porta, e entrariam outras coisas que o cara poderia evitar simplesmente, tá tudo certo, a gente não quer comer. Cara, que história. Mas pode ser ainda que tenhamos ainda... Se achar alguma coisa de destroço, pode ser que tenha uma explicação. Pode ser. ser, Porque sempre que... O pessoal que investiga acidente de avião, eles são muito especializados, cara. A gente é burro aqui falando o que Cara, a gente conhece um pouquinho. Em cima de uma peça. Mas o cara que acha mesmo o negócio ali, acha os pedaços retorcidos, ele consegue definir com que força que bateu no mar. Se ele desceu de nariz, se foi chapado, A caixa se preta, foi um pouso. que não é preta, né? É laranja. É laranja. Você falou. Ela sempre é preservada ou em alguns casos ela não é Em preservada? alguns casos não é.